Bom dia, alunos do nono ano. Vamos falar hoje na nossa aula de História sobre a ascensão do nazismo e o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha também passou por uma crise econômica e social nos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial. Como vimos anteriormente, sua situação foi agravada pelas punições após a derrota na guerra, como a redução de seu território, o desarmamento obrigatório e o pagamento de indenizações aos países vencedores. Os altos índices de inflação e desemprego impulsionaram diversas manifestações populares e insurreições, tanto de caráter socialista como fascista. Entre os anos de 1924 e 1925, a Alemanha voltou a prosperar graças aos financiamentos norte-americanos. No entanto, a crise de 1929 acabou com o otimismo que imperava nos últimos anos. Muitas empresas faliram, a inflação voltou a subir e milhões de pessoas ficaram desempregadas, o que estimulou intensas agitações sociais. Nesse contexto, muitas pessoas aderiram ao Partido Nazista, principalmente as elites e a classe média, assustadas com a crise e o crescimento dos ideais comunistas entre a população alemã. Assim, nas eleições de 1932, o Partido Nazista conquistou a maioria dos votos para o parlamento e, em janeiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler, isto é, chefe do governo alemão. Logo em seguida, os nazistas provocaram um incêndio no prédio onde funcionava o parlamento alemão e acusaram os comunistas. Essa encenação deu força ao Partido Nazista para decretar o fim dos direitos democráticos e proibir os partidos políticos, que pôs fim à República de Weimar. Esse governo foi substituído pelo Terceiro Reich, Terceiro Império, do qual Hitler tornou-se o chefe supremo, chamado de Führer. Assim como os fascistas italianos, os nazistas também instituíram um governo anticomunista, antidemocrático, antiliberal, centralizado, autoritário, sustentado pela força, especialmente pelas polícias políticas, como a SA e a SS, e pela polícia secreta, cujo nome era Gestapo, e pelas propagandas que exaltavam o regime nazista. Porém, os fundamentos do Estado nazista eram diferentes do fascismo italiano. Fascismo italiano. O principal elemento que diferenciava o fascismo do nazismo é sua base racial, pois, para os nazistas, os alemães eram descendentes dos arianos, uma raça superior, entre aspas, destinada a dominar os povos considerados inferiores, os quais poderiam prejudicar o desenvolvimento da nação. Entre eles estavam os judeus, considerados uma raça impura e responsável por todos os males do mundo, desde o comunismo ao capitalismo internacional, além de homossexuais, ciganos e pessoas com deficiência física e mental. Ainda, segundo os ideais nazistas, os alemães, por descenderem da raça superior, tinham o direito de conquistar os territórios dos povos inferiores, em nome de seu, entre aspas, espaço vital, isto é, um território que abrigasse todos os povos germânicos. Na década de 1930, a década de 1930 foi marcada pela polarização política na Espanha, entre grupos de esquerda e de direita. Os movimentos de esquerda eram formados principalmente por anarquistas, republicanos, comunistas e socialistas. Os de direita agrupavam grupos conservadores. A direita organizou-se em torno da Falange, partido de tendência fascista, fundado em 1931, e conquistou a maioria parlamentar nas eleições do ano de 1933. No entanto, em 1936, foram as esquerdas, unidas na Frente Popular, que venceram as eleições. Os conservadores,
grupo que reunia membros da igreja, do exército e das elites urbanas e rurais, organizaram assim um golpe de Estado, liderado pelo general Francisco Franco. Teve início, assim, a Guerra Civil Espanhola, que dividiu o país em áreas conquistadas pelos dois grupos e estendeu-se por 3 anos. Estados Unidos, França e Inglaterra se mantiveram neutros, mas o governo autoritário de Franco recebeu auxílio dos regimes fascistas da Alemanha e da Itália. Os alemães enviaram à Espanha seus armamentos mais modernos. Além das armas, os italianos também enviaram tropas para reforçar o exército do general Franco. As forças republicanas foram auxiliadas pelas Brigadas Internacionais e pela União Soviética, mas não conseguiram resistir ao poder dos grupos fascistas e perderam a guerra. Com a vitória, o general Franco estabeleceu uma ditadura na Espanha. Seu governo estendeu-se até o ano de 1975, inspirou-se nos moldes fascistas e ficou marcado pelo autoritarismo, com a repressão aos movimentos populares e a censura. Vimos que os anos após a Primeira Guerra Mundial foram marcados pela crise do sistema capitalista, pelo enfraquecimento dos governos liberais, pela explosão de movimentos socialistas, pelo fortalecimento do comunismo soviético e pela ascensão e multiplicação de governos fascistas na Europa. A paz, cuja responsabilidade cabia à Sociedade das Nações, instituição criada para regular as relações internacionais com o fim da Primeira Guerra, parecia muito frágil. Nesse contexto, dois dos estados fascistas que despontaram no cenário europeu ao longo da década de 1930, a Alemanha e a Itália, foram fundamentais para a eclosão de um novo conflito, a Segunda Guerra Mundial. O que os levou à disputa foi o ressentimento contra outros países europeus, em decorrência dos acordos estabelecidos pelo Tratado de Versalhes, o militarismo e os ideais expansionistas que pautavam as ideologias fascistas em sua versão italiana e nazista na alemã. A guerra esboçou-se quando esses governos totalitários começaram a executar suas políticas expansionistas, levando a cabo a invasão de países na África e na própria Europa durante a década de 1930. A Itália se sentia injustiçada pelo Tratado de Versalhes, pois gostaria de ter obtido territórios na África e nos Balcãs. Assim, em 1935, a Itália invadiu a Abissínia, atual Etiópia, país africano independente. O expansionismo alemão estava diretamente associado às imposições do Tratado de Versalhes, como a perda de territórios e a desmilitarização, considerados humilhantes, e a ideologia nazista ligada à ideia de espaço vital, proposta por Hitler. Assim, logo que assumiu o governo alemão, Hitler passou a violar as determinações do Tratado de Versalhes, reestabeleceu o serviço militar obrigatório, investiu na formação de um exército e em aparato militar poderoso, entre outras medidas, a fim de reconquistar os territórios de língua alemã, como Áustria e parte da então Tchecoslováquia. Em 1933-36, Hitler e Mussolini assinaram um tratado de amizade, denominado Eixo Roma-Berlim, a fim de defender seus interesses comuns contra a Sociedade das Nações. Ao mesmo tempo que a Alemanha e a Itália começaram a executar seus projetos expansionistas na Europa, na Ásia, o Japão iniciou uma campanha militarista para tomar todo o continente, com o objetivo de transformá-lo num grande império sob seu domínio. Como vimos, o Japão havia se industrializado no final do século XIX, tornando-se uma potência imperialista. Por ser pobre em recursos naturais, estava entre suas pretensões anexar territórios que pudessem abastecer suas indústrias e favorecer sua expansão econômica.
Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, província chinesa rica em carvão, petróleo e ferro. A China apelou então para a Liga das Nações, que condenou a ação japonesa. Indiferente à decisão do órgão internacional, o Japão desligou-se da entidade. Em 1937, o país lançou nova ofensiva contra a China, dessa vez para dominar todo o território chinês. Essa ação deu início a uma guerra entre Japão e China, também conhecida como Guerra Sino-Japonesa, que terminaria apenas em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. Como parte de sua política expansionista, em dezembro de 1937, o exército japonês invadiu a capital da República da China, Nanquim. O episódio ficou conhecido como Massacre de Nanquim. Por semanas, as tropas japonesas saquearam a cidade, causaram incêndio, torturaram e mataram soldados e civis, entre eles crianças. Além disso, milhares de mulheres foram estupradas e mortas. O ataque japonês durou 6 semanas e resultou num saldo de mais de 200 mil mortos. Em 1938, os japoneses já haviam tomado quase todas as cidades costeiras e dominado as ferrovias do leste da China. Partilhando dos mesmos interesses expansionistas e de conter o comunismo, a partir de meados da década de 1930, o Japão aproximou-se cada vez mais da Alemanha e da Itália. Assim, em 1936, Alemanha e Japão firmaram o Pacto de Anti-Comintern para combater o comunismo e a União Soviética. A eles juntaram-se ainda Itália, Espanha e Hungria. Em 1940, já durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão também aderiu ao eixo. A palavra holocausto tem origem grega e está associada a um sacrifício em que a vítima era totalmente queimada pelo fogo, daí seu significado, ser sacrifício pelo fogo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, passou a fazer referência às atrocidades cometidas nos campos de concentração nazistas. Como vimos, os nazistas se baseavam em teorias racistas que afirmavam o privilégio de determinadas raças em detrimento de outras. Nesse contexto, foram criados os campos de concentração, locais desenvolvidos pelo governo alemão para colocar em prática seu projeto de purificação racial, isto é, de eliminação dos grupos considerados inferiores durante a Segunda Guerra Mundial. Eram grandes fábricas da morte, nas quais pessoas ficavam presas, não tinham direito à alimentação satisfatória e eram submetidas a trabalhos forçados, torturas, experiências médicas e extermínio. Para a realização dessa última tarefa, os nazistas criaram um método, considerado por eles rápido e eficiente. Construíram câmaras de gás, nas quais reuniam pessoas, fechavam-nas e depois liberavam gases tóxicos. Em seguida, os corpos eram cremados. A maior parte dos prisioneiros era composta de judeus, mas entre as vítimas também estavam ciganos, eslavos, afrodescendentes, deficientes físicos e mentais, considerados degradantes para a, entre aspas, raça superior. E essa política estendeu-se ainda a indivíduos que mantinham comportamentos considerados prejudiciais ao Estado, como socialistas, testemunhas de Jeová e homossexuais. Cerca de 11 milhões de pessoas foram exterminadas, das quais 6 milhões eram judeus. Vimos que na década de 1930, Itália e Alemanha, sob governos fascistas e totalitários, aplicavam uma política expansionista. França e Inglaterra, países de regimes democráticos, adotavam certa neutralidade por diversos motivos. Ainda se recuperavam da Grande Depressão, havia as lembranças da Primeira Guerra Mundial
Itália e Alemanha não representavam uma grande ameaça e lhes interessava o combate ao comunismo, feito por esses regimes totalitários. Assim, em 1938, os alemães anexaram a Áustria ao Terceiro Reich e exigiram a região dos Sudetos na Tchecoslováquia, habitada por falantes da língua germânica. Em setembro desse ano, os países democráticos, que até então se mantinham neutros em relação à expansão alemã e italiana, reuniram-se na Conferência de Munique para solucionar o impasse. Inglaterra e França aceitaram as anexações alemãs, mediante o compromisso de Hitler de não mais reivindicar nenhum território. O acordo foi selado, mas essa política de apaziguamento acabou por dar ainda mais força aos impulsos expansionistas dos governos fascistas. Em 1939, a Itália anexou a Albânia, na região dos Balcãs, e a Alemanha tomou toda a Tchecoslováquia. Amparado pela política de alianças com Itália, Japão, Espanha e Hungria, e certo da debilidade dos governos democráticos, Hitler decidiu invadir a Polônia. Por isso, firmou em agosto de 1939 o Pacto de Não Agressão com a União Soviética. Por meio dele, a União Soviética garantiu sua neutralidade numa possível guerra no Ocidente e, em troca, anexou territórios perdidos na Primeira Guerra, entre eles a parte oriental da Polônia, a Finlândia, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Assim, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia pelo lado ocidental. Alguns dias depois, o lado oriental polonês foi ocupado pelo exército soviético. Diversas cidades foram destruídas pelos bombardeios e a população foi exterminada. A Inglaterra, aliada da Polônia, declarou guerra à Alemanha. Logo em seguida, a França tomou a mesma atitude. Esse grupo ficou conhecido por aliados, pois estavam unidos contra o eixo. Era o início da Segunda Guerra Mundial. O início da Segunda Guerra Mundial ficou marcado pela rápida ação do exército alemão, que utilizou uma nova tática de combate conhecida como Guerra Relâmpago. Ela consistia num ataque maciço contra o inimigo por meio de bombardeio aéreo e do uso de tanques ao mesmo tempo. Essa estratégia de guerra fez com que o exército nazista fosse veloz e eficiente. Em 1940, a Alemanha já havia ocupado a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo. Em junho desse mesmo ano, a França também foi dominada pelos alemães e Mussolini entrou na guerra ao lado da Alemanha. Em setembro de 1940, foi assinado o Pacto Tripartite, por meio do qual foi formalizada a aliança entre Alemanha, Itália e Japão, o Grupo do Eixo. Depois da conquista da França, a Inglaterra ficou praticamente sozinha para combater os alemães, que tentaram anexar o território inglês. Entretanto, não conseguiram, principalmente pela localização geográfica e pela superioridade naval e aérea. As principais cidades inglesas foram sistematicamente bombardeadas pelos alemães, que também passaram a atacar o país com submarinos, mas não conseguiram obter a rendição da Inglaterra, prolongando os conflitos na região até quase o final da guerra. Os alemães também haviam se voltado para a região dos Balcãs, onde conseguiram o apoio da Hungria, Romênia e Bulgária, e, diante da resistência, ocuparam a Grécia e a Iugoslávia. Com a Europa Central praticamente dominada, a Alemanha voltou suas atenções para a União Soviética, considerada pelos nazistas a pátria do judaísmo e do comunismo, e desse modo a maior inimiga da raça ariana. A invasão era planejada há tempos, mas somente foi possível em junho de 1941, num ataque surpresa, levando a União Soviética a entrar na guerra ao lado dos aliados. Nessa mesma época, na Ásia, o Japão havia dominado a maior parte da China,
com quem estava em guerra desde 1937 e avançava pelo Pacífico. Até dezembro de 1941, já havia conquistado, por exemplo, a Indochina francesa, a Tailândia, Hong Kong, colônias britânicas e francesas no Sudeste Asiático e o Pacífico Sul. Os Estados Unidos tinham interesses imperialistas na região, com bases aéreas instaladas em alguns lugares, e até então ainda mantinham relações comerciais com o Japão. Contudo, diante da ameaça japonesa aos seus interesses, pararam de conceder créditos e vender petróleo aos japoneses em 1941. Como reação, o Japão atacou de surpresa a base naval americana Pearl Harbor, no Havaí, em dezembro. O episódio fez os Estados Unidos também entrarem na guerra com os aliados em 1941. Por enquanto, esse é o resumo do desenrolar da guerra e como os países foram se identificando com lados opostos. Então, nós observamos a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que até então estavam neutros. Na próxima videoaula, nós vamos conhecer um pouco das razões que trouxeram o fim da Segunda Guerra Mundial e vamos fazer também um resumo do conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial, falar um pouco dessa dualidade entre capitalistas e socialistas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato via binóculo ou Schools. Abraços, até mais!